831 Primeira morte. Quando a frota de Atimo foi exterminada, Anxiao, que estava atualmente relaxando no Garou Star Cluster, recebeu um relatório de Philip. As informações coletadas pelo Great Cosmos Corps haviam sido enviadas a ele. Deixe-me ver minha recompensa. Anxiao começou a examinar as informações com entusiasmo. O grande corpo do cosmos havia descoberto muitos planetas diferentes nos últimos anos e alguns sistemas estelares espalhados por todo o aglomerado estelar Garou. Uma parte desses planetas tinha nativos vivendo neles, mas esses nativos foram todos escravizados pelo Great Cosmos Corps. As informações no banco de dados do Great Cosmos Corps não eram apenas palavras, mas também incluíam alguns vídeos de todo o processo de captura de um novo planeta. Balançando a cabeça, Anxiao entrou em contato com o comandante-chefe, Tarrokov. As informações do Great Cosmos Corps estão em minhas mãos. Vou enviar uma cópia para você. Bom trabalho. Tarrokov olhou brevemente o documento e disse com um sorriso: a dinastia tomará nota de sua contribuição. Antes que Anxiao pudesse dizer qualquer coisa, uma notificação apareceu em sua interface. Você enviou informações exploratórias do grande corpo Cosmos. 1.500 pontos de contribuição da dinastia Carmesim. 550 pontos de exploração. Classificação de Flickering World The First Phase aumentada. A missão Flickering World foi uma missão de facção e a exploração de Garou foi a primeira fase. Todos os jogadores compartilhariam a classificação da missão, e a classificação da missão dependeria dos pontos de exploração. Após um mês de exploração, a classificação da missão de todos era originalmente D, mas a classificação de todos aumentou para o grau D. Embora não parecesse muito, esta era uma missão de grau S e cada pequeno aumento na classificação levaria muito tempo. O aumento também se tornaria mais difícil no final. No entanto, os 1.500 pontos de contribuição da dinastia Carmesim foi a recompensa com a qual ele estava mais animado. Ele gastou 6.000 pontos de contribuição no conhecimento supremo Tinder de vida mecânica, e ainda tinha pouco mais de 2.000 pontos de contribuição restantes. Tendo obtido 1.500 pontos de contribuição de uma só vez, ele só precisava de pouco mais de 2.000 pontos para trocar por um novo conhecimento supremo. Por causa de seu status, o preço de um conhecimento supremo foi descontado. Em sua vida anterior, os jogadores precisavam de 12.000 pontos de contribuição para comprar um. No entanto, jogadores comuns podem obter uma classificação quando se juntam à dinastia Carmesim e fazem missões para aumentar sua classificação. Quanto maior a sua classificação, maior o desconto que eles poderiam desfrutar. No entanto, mesmo o desconto máximo que eles poderiam obter não atingiu seu desconto de 50%. A missão oculta que Maplimoon descobriu deu a ele uma grande recompensa, e Anxiao ficou realmente muito feliz. Ele definitivamente tinha que recompensar muito um jogador tão capaz para que os outros jogadores fossem encorajados a desenterrar outras missões ocultas. Enquanto verificava a interface, Tarrokov não parou de falar. Este relatório nos poupará uma grande quantidade de mão de obra. Farei com que as pessoas insiram as informações em um mapa estelar. Como você já enviou pessoas para acabar com o Great Cosmos Corps, você pode assumir temporariamente o território deles. Você também pode deixar um pouco de mão de obra para minerar recursos no centro de Garou. Tudo bem. Anxiao sorriu. Este também foi o seu motivo. Comparado com os sistemas estelares na periferia, o centro de um aglomerado estelar era a região mais próspera. A fim de acabar com o Great Cosmos Corps, suas forças de expedição tinham a desculpa perfeita para estabelecer uma rota de viagem de longa distância, e ele poderia entrar diretamente no centro do aglomerado estelar no futuro. Dessa forma, ele poderia descobrir todos os planetas famosos e encher seu armazém secretamente. Enquanto ele descobrisse um território primeiro, os outros aliados da dinastia que se juntaram mais tarde não seriam capazes de arrebatá-lo dele. Se ele pudesse tomar a região mais próspera do aglomerado estelar, ele seria capaz de ganhar o máximo com esta missão. Além disso, agora que ele já havia feito uma viagem de longa distância uma vez, os outros não suspeitariam dele se ele corresse para o leste secretamente para encontrar o tesouro universal. Tarrokov então disse que relataria o assunto à dinastia e deixaria a dinastia recompensá-lo com recursos e mão de obra. Depois de conversar mais um pouco, desligaram. Anxiao então se conectou à visão de Philip, e ele pôde ver a batalha entre os jogadores e Atimo, que estava a alguns Star Systems de distância. Estrondo. Explosões eram intermináveis. A enxurrada de jogadores atacou Atimo, que estava no centro. Atimo lutou bravamente e contornou a multidão para evitar todos os ataques enquanto lançava raios laser de todas as partes de seu corpo.
Ele era como uma torre de artilharia ambulante, atirando na multidão em todas as direções. Feixes de luz atravessaram o campo de batalha lotado, e explosões podiam ser vistas ao redor, enviando muitas figuras humanas cobertas de luzes de escudo voando. A batalha já estava acontecendo há muito tempo, e o campo de batalha estava coberto por uma infinidade de cores das várias habilidades dos jogadores. Atimo tinha nada menos que 30 status negativos sobre ele. Embora esses status não durassem muito, o grande número de jogadores que ele enfrentou significava que os status continuavam atualizados. Com a enorme diferença em seus níveis, Atimo levava vantagem em velocidade, e os jogadores não conseguiam segurá-lo ou estabilizar o agro. Era semelhante aos jogadores das diferentes regiões que enfrentavam os ataques de Atimo aleatoriamente. Contanto que eles conhecessem Atimo, os jogadores que tinham acabado de atingir o grau B não eram capazes de aguentar o dano. Os jogadores geralmente estavam em grupos que consistiam apenas de algumas dezenas de jogadores no máximo nas masmorras, e esta foi a primeira vez que eles lutaram contra um chefe com tantos jogadores juntos. Cada grupo queria causar o máximo de dano possível e não tinha medo de fogo amigo. Como tal, o campo de batalha era extremamente caótico. A dificuldade desta batalha foi muito maior do que o que os jogadores esperavam, e todas as táticas que eles pensaram de antemão foram completamente inúteis. Eles só podiam reagir à situação no local. No entanto, os jogadores não sabiam que a pressão que Atimo estava enfrentando era muitas vezes maior que a deles. Atimo passou pela torcida e queria usar a torcida como seu escudo humano e deixar os jogadores cautelosos com o fogo amigo, reduzindo assim a intensidade dos ataques. No entanto, ele ficou chocado ao perceber que esse bando de pessoas não poderia se importar menos com a morte de seus companheiros e faria tudo mesmo que isso significasse a morte de seus companheiros. Mesmo o frio Atimo não pôde deixar de se assustar com os jogadores. Mesmo que ele não tivesse como escapar e a outra parte já estivesse em vantagem, eles ainda se envolveram em um método tão cruel, desconsiderando o número de baixas. Isso era sangue frio demais. O exército Black Star era realmente tão inescrupuloso em seus meios. Como os jogadores não tinham medo de suas mortes, sua estratégia foi completamente inútil. Atimo só podia suportar o poder de fogo vindo de todas as direções e tinha que esgotar energia para manter seu escudo. Os ataques dos jogadores foram apenas no nível B, mas Atimo não se atreveu a usar seu corpo para aguentar o dano coletivo de todos os jogadores. Afinal, ele não tinha um físico poderoso. Seu escudo era incapaz de bloquear todo o dano, principalmente os ataques psíquicos que vinham de vez em quando, o que lhe dava uma enorme dor de cabeça. A maioria dos status negativos infligidos a ele eram dos ataques psíquicos. Atimo também tinha muitos ferimentos em todo o corpo, e sua saúde estava diminuindo lentamente. Ele não tinha uma capacidade de recuperação poderosa, então sua velocidade de recuperação não poderia acompanhar mesmo se ele usasse sua energia para estimular a recuperação de suas células. Além disso, com sua energia se esgotando tão rapidamente, Atimo sentiu que estava se tornando cada vez mais impossível para ele matar todos os inimigos. Embora Atimo se sentisse assim, ele não se renderia enquanto tivesse a menor esperança. Mesmo que eu não consiga escapar, tenho que causar o maior dano possível. Atimo pensou consigo mesmo. Mesmo que ele morresse, ele queria morder um enorme pedaço de carne do exército Black Star. Como esses inimigos eram tão loucos em seus ataques, ele seria capaz de causar o máximo de dano a seus inimigos. O corpo de Atimo brilhou e ele apareceu em outra região. De repente, um som de estalo pode ser ouvido sob seus pés quando ele entrou em uma série de armadilhas mecânicas. A poderosa força magnética amarrou seu corpo e diminuiu bastante seus movimentos. Todo mundo, venha, eu o peguei. Um dos jogadores gritou. Os jogadores ao redor imediatamente lançaram todo o seu poder de fogo em Atimo. Atimo soltou um grunhido baixo, e seu escudo de energia brilhou intensamente. As balas choveram em seu escudo, e faíscas podiam ser vistas explodindo ao redor. Estrondo! Feixes de energia dispararam em todas as direções, e as torres de artilharia que estavam perto dele explodiram. Em seguida, ele pisou no chão e destruiu as armadilhas mecânicas sob seus pés, obtendo a liberdade. Justo quando Atimo queria recuar, de repente ele sentiu uma onda de tontura, e mais de 10 médiums ao seu redor o saudaram com um ataque mental. No atraso momentâneo, um grande grupo de pugilistas aproveitou a oportunidade para avançar, e seus punhos flamejantes caíram no escudo de Atimo. Boom, boom, boom. O escudo começou a piscar, e Atimo cerrou os dentes. Ele então acenou com o braço, e um chicote de energia disparou e varreu todos os pugilistas que chegavam. Lutar no chão era extremamente desvantajoso para ele, então Atimo tentou alçar voo novamente.
No entanto, ele havia voado apenas alguns metros no ar antes de sentir uma poderosa sensação de obstrução, o que diminuiu bastante seus movimentos. Levantando a cabeça para olhar para cima, havia inúmeras formações mágicas flutuando no céu para impedi-lo de voar. Era impossível para os magos de grau B detê-lo, mesmo que eles empilhassem suas formações, mas levaria muito tempo para Atimo atravessar a região anti-voo. Ele não se atreveu a fazer isso, pois isso o transformaria em um alvo vivo. Além disso, mesmo que ele pudesse voar, o inimigo ainda poderia persegui-lo se ele não os eliminasse. Ele não achava que sua própria velocidade de voo fosse mais rápida que uma nave espacial, e ele não seria capaz de escapar, pois estava preso no planeta. Ambas as partes estavam travadas em uma longa batalha, e Atimo podia sentir uma sensação de fadiga. Ele não conseguia se lembrar de quantos já havia matado. Poderia ser dezenas de milhares, e o fogo amigo entre o inimigo provavelmente matou ainda mais pessoas do que ele. Um bando de maníacos. Atimo cuspiu um bocado de saliva e arrastou seu corpo pesado para continuar lutando. Sua energia já estava acabando, e seu corpo parecia cada vez mais pesado a cada segundo. Parece que não tenho chance. O coração de Atimo afundou, e ele ficou ainda mais feroz. Pelo menos o inimigo sofreu mais baixas. Ele teve que arrastar o maior número possível de pessoas para morrer com ele. Nesse momento, Atimo evitou outra onda de fogo e olhou em volta para observar o inimigo densamente amontoado ao seu redor. De repente, ele sentiu algo extremamente estranho sobre a batalha. Depois de lutar por tanto tempo, ele deveria ter matado muitos inimigos, e os inimigos obviamente não tinham reforços. Porque parecia que o número de inimigos não havia mudado. Atimo ficou atordoado. Em sua visão de mundo, a morte era certa, e não havia avivamento. Assim, ele não prestou muita atenção ao número de inimigos que tinha que enfrentar. Além disso, o campo de batalha era extremamente caótico e havia milhares e milhares de inimigos. Ele não teve tempo de reconhecer os rostos de cada indivíduo. Juntamente com o fato de estar preso em uma situação perigosa, ele só conseguiu perceber que algo estava errado. Ao perceber isso, Atimo começou a observar atentamente as pessoas ao seu redor, e sua expressão mudou muito. Esse bando de pessoas na verdade são imortais? A expressão de Atimo mudou drasticamente, e ele tinha uma expressão de incredulidade no rosto. Um profundo sentimento de desespero encheu seu coração e se espalhou por todo o seu corpo. Não é à toa. Não é à toa que eles não se importam com as fatalidades. Acontece que esse grupo de pessoas nem conhece o conceito de morte. Ele pensou que estava causando sérios danos ao inimigo, mas descobriu-se que era apenas um pensamento ingênuo. Sua própria retaliação foi uma luta inútil. Se fosse apenas porque tinha que enfrentar um grande número de inimigos, Atimo ainda teria o desejo de combatê-los até a morte. Mas depois de descobrir que o inimigo ainda poderia reviver, o estado mental de Atimo entrou em colapso completamente. Ele caiu em completo desespero e sua vontade de lutar desapareceu completamente. Arg! O último vestígio de esperança de Atimo foi destruído, e ele soltou um rugido para os céus. Ele então explodiu com toda a sua força restante sem reservar a menor quantidade de energia. Estrondo! Mais de 10 grossos pilares de luz esvarreram o campo de batalha, e todos aqueles que entraram em contato com um foram mortos instantaneamente. Apenas este ataque eliminou mais de 10.000 jogadores. Tome nota! Todo mundo cai. Esta deve ser a fase final do chefe. Vamos entrar na luta final. Todos os grupos caíram apressadamente no chão, e o pilar de luz flutuou por suas cabeças. No entanto, a fonte de energia em chamas ainda causou alguns danos a eles. Os pilares de luz desapareceram rapidamente, e o corpo de Atimo tremeu de um lado para o outro, como se fosse cair a qualquer momento. Bang! Uma bala de canhão enviou Atimo ao chão. Como todos os jogadores testemunharam essa cena, eles se levantaram apressadamente e começaram a enviar spam para todos os seus ataques em Atimo. Atimo, que havia perdido a vontade de revidar, era como uma boneca para todos pegarem. Seus membros foram rapidamente dilacerados e seu corpo torturado pelos jogadores. Seus olhos gradualmente ficaram desfocados, e os jogadores ao seu redor eram como demônios em seus olhos. Antes de sua morte, Atimo de repente imaginou os rostos de todos os jogadores se tornando seu rosto. De repente, ele pensou em seus muitos anos de roubo e pilhagem. Isso poderia ser sua retribuição? Puxi! No momento seguinte, sua cabeça foi arrancada por alguém e sua visão ficou cinza. Ah! A recompensa por matá-lo é nossa! Um jogador da dinastia aplaudiu. O segundo príncipe então acenou animadamente com a cabeça de Atimo, e o rei almirante balançou a cabeça ao lado. TSK, na verdade pertence à dinastia. Eu morri 3 vezes, mas não consegui tocar um único fio de cabelo em seu corpo. Que perda!
Por que não nos livramos de alguns aqui? Os jogadores profissionais das outras equipes olhavam para a dinastia com avidez. A Vodka e o capitão Aldenry ficaram desapontados porque a recompensa do chefe havia sido arrebatada pelos grandes clubes. Dynasty provavelmente seria um inimigo poderoso novamente durante a próxima Pro League. Durante a batalha anterior, eles haviam direcionado seus ataques aos jogadores chineses e queriam fingir que era fogo amigo acidental. No entanto, eles também perceberam que haviam sofrido uma quantidade incomum de fogo amigo, e cada um deles morreu em média 3 vezes. Eles provavelmente foram os alvos dos jogadores chineses também. Embora os jogadores comuns não tenham recebido a recompensa, eles ainda estavam extremamente animados. Atimo foi o primeiro Super Calamity Grade que morreu por suas mãos. Esta foi a primeira morte de grau calamidade para os jogadores. Por outro lado, Anxiao também recebeu um relatório de Philip e soltou um suspiro de alívio. Eles finalmente mataram um grau calamidade. Se fosse um grau de calamidade como Ember, seria impossível para os jogadores matá-lo, independentemente de quantas vezes eles revivessem. No entanto, Atimo não tinha uma habilidade tão perversa e era apenas um Super Calamity Grade comum. Philip havia causado a queda da nave espacial, mas os jogadores tinham suas naves espaciais para persegui-lo. Assim, o Atimo não teve nenhuma rota de retirada e não teve escolha a não ser enfrentar os jogadores. Como os jogadores tinham a força de um Super Grau B, sua força havia alcançado uma mudança qualitativa e Atimo só poderia morrer de arrependimento. Aos olhos de Anxiao, este evento seria um marco que pertencia aos jogadores, e também foi o ponto de virada para os pensamentos dos jogadores. Em sua vida anterior, os jogadores só conseguiram se livrar de um Calamity Grade Super durante a versão 4.0. Depois disso, os jogadores sabiam que poderiam ter a força de um Super Calamity Grade comum, e seu estado mental teve uma mudança sutil. Eles se tornaram ainda mais confiantes em si mesmos, e mais buscadores da morte. Isso era algo que não podia ser evitado, pois os jogadores eram extremamente opinativos. No entanto, essa influência foi limitada no momento. A força e organização de combate pessoal de Anxiao foram suficientes para suprimir os pequenos demônios em todos os jogadores. Ele intencionalmente permitiu que os jogadores lidassem com Atimo para que eles pudessem se livrar de um Calamity Grade Super como membros do Black Star Army. Se eles não tivessem a ajuda de Philip, eles não seriam capazes de impedir Atimo de escapar, e seria impossível para eles matarem o primeiro chefe do grau Calamidade. Como tal, esta primeira morte foi fruto do esforço dos jogadores e também da força da facção. Enquanto os jogadores entendessem isso, seu sentimento de pertencimento à facção só aumentaria. Além disso, essa primeira morte foi um evento marcante e uma atividade combinada do exército. Através deste incidente, isso ligaria ainda mais jogadores ao exército. Capítulo 832, 832 Buscador de Mérito 832 Buscador de Mérito. Depois de se livrar de Atimo, a missão Ipiot Tegreat Cosmos Corps não terminou imediatamente, e ainda havia outros jogadores perseguindo os outros membros do Great Cosmos Corps que haviam escapado. Com a batalha terminando, as centenas de milhares de jogadores verificaram sua interface e viram uma notificação. O exército Black Star enviou informações exploratórias do Great Cosmos Corps. A classificação de mundo cintilante à primeira fase aumentou. Através da missão da história principal do mundo cintilante, Anxiao não foi o único que recebeu esta notificação, e os jogadores também a receberam. Este era o exército ajudando-os a aumentar seus benefícios. Os jogadores ficaram todos muito felizes, e os pontos de exploração acumulados devem ser suficientes para deixar sua classificação de missão aumentar de D para C após esta missão. Além dos jogadores, nenhum ser vivo foi deixado para trás no campo de batalha. Os jogadores então entraram nos destroços dos diferentes navios de guerra em busca de seus despojos de guerra. Embora o padrão tecnológico do Great Cosmos Corps estivesse longe do Black Star Army, os jogadores nunca saíam de mãos vazias e varriam o campo de batalha como um enxame de gafanhotos, levando tudo o que era valioso. A cordilheira circular ficou com crateras ao redor e os destroços dos diferentes navios de guerra saindo do chão. Os jogadores embarcaram nas naves espaciais e deixaram o planeta, deixando para trás a bagunça de sua batalha e um terreno cheio de cadáveres com os quais nenhum deles se deu ao trabalho de lidar. Nos fóruns, os jogadores que participaram da batalha para matar Atimo começaram a exibir sua conquista. Como o primeiro Calamity Grade Super que eles mataram, foi um evento extremamente memorável. Houve alguns que imediatamente registraram o evento nas Crônicas das Galáxias. No ano 705 do calendário galáctico, completamos a primeira matança de Atimo.
Todos eles estavam naturalmente orgulhosos de sua conquista. Já foram 3 versões, e eles viram pela primeira vez um Calamity Grade Super na versão 2.0. Durante a versão 3.0, eles participaram pessoalmente de batalhas com Calamity Grade Supers, e a força do Calamity Grade já havia sido impressa em seus corações. Neste momento, eles finalmente se livraram de uns sozinhos. Apesar de terem cercado seu inimigo com mais de 100.000 pessoas, seu inimigo era um nativo, e eles só tiveram sucesso porque o exército bloqueou a rota de fuga de seu inimigo. Os jogadores ainda estavam extremamente empolgados. Desde muito tempo atrás, muitos haviam analisado que, enquanto não houvesse grandes mudanças nos vários graus, os jogadores se tornariam cada vez mais importantes na galáxia à medida que seus níveis aumentassem. Esta primeira morte foi evidência que apoiou esta teoria. Como tal, muitos jogadores aguardavam a próxima versão. Talvez também possamos ter uma briga com Eber e chutar Psyker algum dia. Era uma pena que Anxiao não soubesse dos sonhos desses jogadores. Se o fizesse, definitivamente não permitiria que eles continuassem desfrutando de seus sonhos e lhes mostraria que seus sonhos eram completamente vazios. Quem recebeu a recompensa pela morte foi Dynasty. Como uma famosa guilda chinesa, os jogadores não ficaram muito surpresos por terem conseguido matar. Na verdade, os jogadores chineses não ficariam surpresos se fosse qualquer uma das 4 grandes guildas que matasse. No entanto, se fosse qualquer outra guilda ou um jogador comum que matasse, os jogadores pensariam que foi sorte de cachorro. Olhando para a dinastia mostrando sua recompensa pela morte, todos os jogadores só podiam assistir com inveja, com as outras guildas sendo as mais invejosas. Este foi o primeiro abate de um Calamity Grade Super. A recompensa à parte, a fama trazida por essa primeira morte era o que as guildas mais buscavam. Esta seria a glória da guilda que eles poderiam usar para atrair outros membros. Mesmo que as outras guildas pudessem matar alguns Supers grau Calamidade depois disso, o significado seria completamente diferente de uma primeira morte. Second Prince foi quem completou o ataque final, e ele postou as fotos da matança alegremente nos fóruns. Ele não podia deixar de se gabar de sua conquista. Embora fosse um jogador profissional, nunca se preocupou com sua própria imagem pessoal. Como o jogador número 2 na dinastia, ele sempre quis derrubar o rei almirante e dava a impressão de alguém travesso e arrogante. No entanto, depois que Maplimon revelou sua própria missão sob a insistência de Frenzied Sword, toda a atenção dos jogadores foi imediatamente atraída para ela. Maplimon revelou como ela descobriu o marcador de coordenadas e sua própria missão pessoal. Todos os jogadores tinham assumido que atacar o Great Cosmos Corps era uma ordem da dinastia. Eles só perceberam que toda essa missão era um enredo criado por um único jogador depois de ver seu tópico. Para eles, essa foi a maior influência que os jogadores tiveram no exército. Oh meu Deus, esta foi na verdade uma missão oculta acionada pelo jogador? Lua de Bordo? Esse nome soa bem familiar. Não é ela que seguiu nosso comandante do exército desde muito cedo na primeira versão? Pensar que ela foi realmente capaz de descobrir uma missão tão oculta. Que sorte ela tem. Muitos jogadores ficaram extremamente invejosos de Maplimon. Ela permaneceu extremamente quieta nas 2 últimas versões e surpreendeu o mundo inteiro com suas ações de uma só vez. Na vida anterior de Anxiao, Maplimon era extremamente famoso por desenterrar histórias ocultas. Ela gradualmente se tornou famosa na versão 3.0 e emergiu como um cavalo preto na terceira Proleague. Isso não foi muito estranho, pois havia cavalos pretos todos os anos, com a terceira Proleague tendo mais. A versão 3.0 foi a hora do Mechanic subir e, quase 80 dos cavalos pretos foram os Mechanics que tiveram uma posição extremamente constrangedora nas 2 primeiras temporadas. As recompensas de sua missão solo foram extremamente abundantes, e foi ainda mais do que a recompensa de matar Atimo. Assim, todos os jogadores nos fóruns ficaram com os olhos verdes de inveja. Ela nem precisava matar o chefe e poderia obter uma recompensa ainda maior do que matar o chefe apenas relaxando ao lado. Este foi um bom negócio. O segundo príncipe também parou de se gabar e se juntou ao exército invejoso. Comparado com os outros jogadores profissionais distantes, ele era extremamente ativo e gostava de jogar junto com os jogadores comuns. No entanto, o tópico de Maplimon também continha a recompensa que Blackstar deu a ela através da interface da facção. Você acionou a missão de facção Generosidade da Estrela Negra. Missão completa. Devido à sua contribuição, sua facção Blackstar Army o recompensou por sua exploração. Desfavorabilidade com Blackstar. Você recebeu 25 milhões de experiência, 200.000 enas e 2.000 pontos de contribuição do exército Blackstar.
Sua patente do exército aumentou em 1 grau. Você recebeu um novo título. Buscador de méritos. Merit Seeker. Um título glorioso no Black Star Army. Você pode receber materiais, recursos ou equipamentos de no máximo 500 enas por dia de graça e 1000 pontos de contribuição do exército todo mês. Qualquer membro do exército que forneça informações especiais pode receber este título, apenas limitado à missão Flickering World. Olhando para a recompensa que o exército deu a Maplimon, os jogadores não puderam deixar de babar. Meu Deus, a recompensa do exército é ainda mais fantástica. 200.000 enas não era uma quantia pequena, e havia o título único do exército. O efeito deste título era muito tentador. 500 enas de recursos gratuitos todos os dias. Foram 10.500 em um mês e 180.000 em um ano. Os benefícios a longo prazo de tal título eram realmente incríveis, e era como ganhar dinheiro apenas sentado em casa. Sempre foram eles gastando dinheiro no exército, e esta foi a primeira vez que viram alguém recebendo dinheiro do exército. O objetivo de Anshiao de emitir tal missão era muito óbvio. Você vê isso? Esse é o tratamento de um assunto meritório. Embora ambos fossem títulos do exército, Guerreiro Secreto e Buscador de Méritos eram extremamente diferentes. O primeiro foi dado a todos que participaram da Guerra Secreta, enquanto Maplimon foi o único que teve o último. Isso também verificou um dos palpites dos jogadores. Contanto que o método estivesse certo, eles poderiam afetar diretamente as ações de toda a facção. Muitas pessoas não puderam deixar de ficar empolgadas com essa revelação. Através do tópico de Maplimon, muitos jogadores entenderam como poderiam replicar esse incidente. A única maneira de fazer isso seria procurar missões ocultas e entregá-las ao exército. Já que o exército está explorando o mundo cintilante, devemos ser capazes de ganhar o título Pesquisador de Méritos desde que encontremos algumas informações ocultas semelhantes ao grande corpo do cosmos, certo? Este é definitivamente o caso. O exército tem esse título para nos encorajar a desenterrar missões ocultas com certeza. Com Maplimon como exemplo, todos os jogadores ficaram empolgados e sua paixão por procurar missões ocultas foi acesa. Olhando para os jogadores babando nos fóruns, Anshiao não pôde deixar de rir para si mesmo. Ele havia dado a Maplimon um título que tinha tanto glória quanto benefícios para que os outros jogadores fossem encorajados a encontrar mais missões ocultas e entregá-las a ele. Afinal, era a especialidade do jogador encontrar missões ocultas, e eles poderiam encontrar o segundo fragmento da habilidade Bold Explorer. Além disso, ele também pretendia preparar Maplimon. Esta senhora era um personagem que ganhou destaque na versão 3.0 em sua vida anterior. Como treinador da classe Mechanic, se o Mechanics conseguisse um bom resultado durante a próxima Pro League, isso lhe daria mais oportunidades de blefar em atrair novos jogadores para escolher a classe Mechanic. Dessa forma, ele teria mais colheitas para colher. Maplimon era o cavalo preto nesta Pro League, e Anshiao não se importava em deixar esse cavalo preto ficar mais preto. Com tantas recompensas, Maplimon provavelmente seria o primeiro jogador a atingir o nível máximo. Os outros jogadores ainda estavam perseguindo os remanescentes do Great Cosmos Corps e assumindo os territórios do Great Cosmos Corps de acordo com os dados. Como nada mais daria errado, Anshiao deixou o resto para os jogadores e não prestou mais atenção a isso. Olhando ao redor, além dos vários operadores, os únicos 2 oficiais na sala eram Feidin e Aurora. Aurora estava atualmente sentada na frente de um painel de controle com a cabeça torta como se estivesse prestes a adormecer. Ela não precisava controlar o piloto automático e já estava indo para a Terra dos Sonhos. Do outro lado, Feidin estava sentado no sofá com os olhos fechados em meditação. Quem sabia se ele estava treinando sua força mental ou brigando com Shen Xing em sua cabeça. Os outros guardas da Estrela Negra passaram a maior parte do tempo na sala de combate sob a liderança de Ila. A exploração já estava acontecendo há mais de um mês e, após a excitação inicial durante a fase inicial, os outros não se incomodaram em monitorar o progresso cuidadosamente todos os dias. Ila realmente não suportava relaxar ao lado de Anshiao todos os dias e, assim, arrastou os outros guardas da Estrela Negra para treinar amargamente com ela. Uma mulher com motivação para melhorar ainda é muito atraente. Anshiao balançou a cabeça e entrou na rede quântica para entrar em contato com o planeta Aquamarine. O exército Black Star já havia estabelecido uma rede quântica no Dawn Star Cluster, e ele conseguiu se comunicar com o Shattered Star Ring através do canal de seu exército. Ele não precisava mais passar pela dinastia Carmesim como intermediário.
Floating Dragon permaneceu no planeta Aquamarine por mais de um mês, e o principal objetivo de Anxiao de entrar em contato com o planeta Aquamarine era perguntar a ele sobre a situação do Floating Dragon. Não muito tempo depois, Bennett entrou online. Após um período sem contato com Bennett, sua voz de repente parecia cheia de energia. Bennett relatou a situação recente. Floating Dragon começou sua expansão no mês passado, e um grande número de pessoas e grupos financeiros inundaram por causa do nome Floating Dragon. Por causa disso, o planeta Aquamarine recebeu novas oportunidades de crescimento. Com a velocidade de desenvolvimento atual do planeta Aquamarine, Bennett sentiu que seria capaz de levar adiante seu plano de ter planetas coloniais em algumas décadas. Embora esta não fosse uma tarefa fácil para uma civilização nativa como a deles, seria muito mais fácil para eles fazê-lo com a ajuda de tantas organizações galácticas. Com a proteção do Floating Dragon, os imigrantes dos planetas coloniais seriam protegidos, e Bennett planejava usar 5 anos para digerir os benefícios trazidos pelo Floating Dragon antes de iniciar oficialmente seu plano de expansão. Ele chamou isso de plano de 5 anos, e Anxiao ficou realmente chocado quando ouviu. Depois de relatar o desenvolvimento do planeta Aquamarine, Bennett de repente mencionou outra coisa. Com relação ao grupo extremista da Star Pupioli Race atacando o planeta Aquamarine, já reuni as evidências necessárias e estou planejando mencioná-lo durante a próxima conferência da civilização. Nada mal. Devemos fazer bom uso do nosso status. Anxiao assentiu. Desde que a raça de Psyker cometeu um erro, não havia nada de errado em fazer o líder assumir a culpa por isso. Vou participar da reunião por meio de uma projeção holográfica. Black Star, seria conveniente para você participar da reunião também? Afinal, Psyker era uma figura além do grau A, e Bennett sentiu que seu status não era suficiente para lidar com Psyker. Como Black Star era o representante do planeta Aquamarine, era normal que ele participasse da reunião também. Claro que é conveniente. Eu tenho sido extremamente livre recentemente. Anxiao riu. Participar da reunião pessoalmente não parecia tão ruim. Ele seria capaz de testemunhar pessoalmente a expressão de Psyker. Capítulo 833, Conferência da Civilização do Anel Estelar Quebrado. Capítulo 833, Conferência da Civilização do Anel Estelar Despedaçado. A Conferência da Civilização do Anel Estelar Despedaçado foi a conferência da civilização que foi criada pelas 7 grandes civilizações do aglomerado estelar no Anel Estelar Despedaçado. O motivo da conferência foi facilitar o gerenciamento do campo estelar. As 3 civilizações universais geralmente não interferiam nos assuntos cotidianos do campo estelar, e as civilizações do aglomerado estelar eram geralmente as que lidavam com os problemas do dia a dia. Os gerentes do Anel Estelar Despedaçado eram as 7 civilizações do aglomerado estelar e estavam encarregados de mediar os conflitos das várias civilizações do sistema estelar. Embora seu motivo fosse ajudar a todos a resolver seus conflitos, a Conferência da Civilização geralmente era apenas uma sessão de debate onde todas as civilizações aproveitavam essa oportunidade para discutir sobre quase tudo e qualquer coisa. No entanto, eles raramente resolveram quaisquer problemas. Durante a guerra secreta que ocorreu não muito tempo atrás, até Cristal Púrpura e Clent, que deveriam ser os juízes, lutaram pessoalmente entre si, e a utilidade da Conferência da Civilização podia ser facilmente vista. Afinal, o Anel Estelar Despedaçado era a fronteira do universo descoberto, e o caos permanecia na região. Há muito tempo atrás, as várias civilizações enviariam seus emissários para participar da conferência pessoalmente, mas depois que as 7 civilizações do aglomerado estelar não aguentaram as brigas que estavam acontecendo durante a conferência, elas mudaram o método de reunião para usar projeções holográficas. Como todo mundo era apenas uma projeção, era impossível para eles começarem a brigar. De qualquer forma, a Conferência da Civilização estava há poucos dias, e esta seria a primeira vez que o planeta Aquamarine se juntaria à conferência. Normalmente, apenas civilizações no nível do sistema estelar teriam o direito de entrar na conferência, mas Anxiao havia feito um acordo com as várias civilizações do aglomerado estelar para permitir que o planeta Aquamarine tivesse o direito de entrar na conferência. O planeta Aquamarine também foi a única civilização a entrar na conferência no nível de uma civilização de superfície. Alguns dias depois, a reunião foi realizada como de costume, e Anxiao recebeu um aviso da Purple Crystal. Ele então entrou em sua própria conta de projeção holográfica e se juntou à reunião. Zumbido. Um zumbido elétrico pode ser ouvido, e Anxiao sentiu uma luz ofuscante brilhar em seu rosto. No momento seguinte, ele poderia compartilhar a visão de sua projeção holográfica, e a cena da conferência estava em seus olhos.
Um local de reunião circular apareceu diante de seus olhos, e parecia um pouco com a estrutura de um coliseu. As cadeiras de cor preta foram dispostas ordenadamente em uma formação circular, com as cadeiras do meio sendo as mais baixas. As cadeiras aumentaram gradualmente de altura à medida que chegavam ao exterior como uma escada. Ao redor do local da reunião estava o céu estrelado do universo, e o mapa estelar encolhido do anel estelar despedaçado formava o pano de fundo da sala. Anxiao abaixou a cabeça e percebeu que sua projeção já estava sentada em seu próprio assento, com Bennett sentado ao lado dele. Uma placa dourada Planeta Aquamarine foi colocada na mesa na frente deles, e ambos os assentos estavam localizados em um ponto bastante alto. Eles podiam ver todo o local, e os vários representantes de outras civilizações estavam lentamente se conectando. Os representantes das diferentes civilizações estavam sentados a uma certa distância um do outro e não estavam espremidos. Este é o local para a conferência da civilização do Anel Estelar Despedaçado. Bennett soltou um suspiro de admiração e se virou para cumprimentar Anxiao. Black Star, você finalmente está online. A reunião ainda não tinha começado. Cheguei muito cedo. Anxiao então olhou para baixo e seu olhar passou pelo centro do local. Os representantes das 7 civilizações do aglomerado estelar já estavam online e esperavam que os representantes das outras civilizações aparecessem. Anxiao então se virou e perguntou: há quanto tempo você está aqui? Eu fui o primeiro grupo a estar aqui, disse Bennett. Esta é a primeira vez que participo de uma reunião desse nível e estou um pouco nervoso, então vim mais cedo para dar uma olhada. Ele naturalmente não ficaria nervoso por causa do cenário majestoso, mas apenas sentiu a pressão de ter as responsabilidades do planeta Aquamarine em seus ombros. Anxiao sorriu. Esta é a primeira vez que assisto à conferência da civilização também. Todas as civilizações famosas do campo estelar estavam reunidas em um único salão, e a maioria dos jogadores não teve a oportunidade de participar de tal reunião em sua vida anterior, incluindo ele. Black Star, obrigado, disse Bennett de repente com um tom solene. Se não fosse por você, provavelmente levaria alguns séculos ou milênios para o planeta Aquamarine ter um assento neste lugar. Você não precisa fazer cerimônia. Estamos apenas cada um levando nossas próprias necessidades. Anxiao apontou descaradamente que ele estava fazendo isso apenas por benefícios. Ele então deu um tapinha no ombro de Bennett instintivamente, mas sua palma passou pelos ombros de Bennett. Ele havia esquecido que ambos eram apenas projeções holográficas neste momento. Bennett assentiu e não disse mais nada. Ele não reduziria sua gratidão em relação a Anxiao apenas por causa das palavras de Anxiao. Ele havia passado por muitas coisas na vida e entendia essa lógica simples. O motivo de um indivíduo não era tão importante quanto suas ações. Enquanto os dois conversavam, muitos representantes de outras civilizações também notaram a presença de Anxiao e olharam com olhares complicados. No local, o planeta Aquamarine era um excêntrico, e Anxiao tinha um relacionamento cooperativo com muitas das civilizações presentes. Todas as civilizações estavam cientes de como Anxiao havia ajudado o planeta Aquamarine a se juntar à Conferência da Civilização, e não podiam deixar de invejar a vantagem natural do planeta Aquamarine. Eles tinham a proteção da Estrela Negra do Além Graua e agora eram o acampamento principal do dragão flutuante. Por que um planeta tão pequeno teve tanta sorte? Mas apesar de sua inveja e ciúme, era inegável que o planeta Aquamarine só conseguiu ganhar um assento lá por causa de suas próprias habilidades. As civilizações presentes não olhariam para o planeta Aquamarine de forma alguma. Não muito tempo depois, todos finalmente chegaram, e a conversa cessou. Nesse momento, o representante de um dos aglomerados estelares se levantou e sua voz foi projetada através dos amplificadores. Estou muito feliz por encontrar tantos amigos familiares hoje. Em comparação com a reunião anterior, o número de pessoas presentes não diminuiu. Parece que a segurança do anel estelar despedaçado melhorou. Todos tinham uma expressão fria no rosto. Essa piada foi realmente muito fria e nada engraçada. Talvez todos tenham notado que temos um novo membro em nosso meio. O representante então olhou para Anxiao e o apresentou brevemente. Civilização do planeta Aquamarine, Federação Aquamarine, representante de sua civilização. Sua Excelência a Estrela Negra. Todos então olharam e assentiram respeitosamente. Anxiao acenou com as mãos e olhou ao redor. Quando ele viu Psyker que estava sentado no assento para Astar Pupil Oli Race, ele levantou a mão para acenar. Psyker fingiu não ver nada e permaneceu inexpressivo. Sua Excelência a Estrela Negra é alguém com quem todos estamos familiarizados, então não há necessidade de me apresentar. Já que todos estão presentes, vamos começar a reunião e discutir o primeiro assunto.
Em seguida, os vários delegados começaram a levantar as questões que já haviam preparado. A maioria dessas questões eram conflitos comerciais, conflitos de fronteira, conflitos de relações exteriores e outros problemas que não eram novidade. Os representantes escolhidos pelas civilizações foram todos extremamente eloquentes, e cada proposta poderia ser discutida por mais de meio dia antes de se chegar à conclusão de que o assunto deveria ser adiado para uma data posterior. O processo foi longo e complicado, mas Bennett sentou-se ereto para estudar cada detalhe da reunião para ganhar experiência. Anchial já havia começado a sonhar acordado há muito tempo. Depois de esperar por um longo tempo, os que estavam na fila na frente deles finalmente disseram sua parte, e agora era a vez deles. Proposta número CL 7984D66 do planeta Aquamarine. Por favor, dê uma breve descrição da proposta, disse o representante da Purple Crystal com um sorriso. Bennett levantou-se lentamente e começou a ler o material que havia preparado de antemão. Ele explicou brevemente as ações dos extremistas do Avitan Souls, e sua voz reverberou no local da reunião. Em seguida, ele olhou para Psique e disse com uma voz profunda: descobrimos explosivos psionicos na espaçonave desses extremistas, e a força desses explosivos foi suficiente para destruir o planeta Aquamarine. Para que tais armas militares de alto grau apareçam nas mãos dos extremistas, temos razões para acreditar que essas armas vieram das mãos da Star Pupil Race, e as ações desses extremistas foram instruídas pela Star Pupil Race. O planeta Aquamarine sente que a raça sagrada dos alunos estelares deseja ir contra o Tratado das Civilizações Cósmicas, sétima revisão, e acabar com uma civilização protegida pelo tratado. O patrocinador do Avitan Souls era na verdade um oponente da Star Pupil Race, uma civilização do aglomerado estelar chamada Talos. No entanto, Bennett insistiu que o patrocinador era a Star Pupil Race para que Psique levasse a culpa pelo assunto. Um olhar estranho podia ser visto nos rostos de todos os presentes. Eles eram todos indivíduos experientes e sabiam que era impossível para Psique ter feito algo assim. Uma civilização de superfície que foi aceita na conferência por exceção, na verdade, despejando água suja em um além do grau A durante sua primeira reunião? Eles eram muito ousados. Se ao menos eles também pudessem ter um Beyond Grade A Super como seu patrocinador. Dessa forma, eles seriam capazes de fazer o que quisessem. As 7 civilizações do aglomerado estelar então trocaram olhares, e 6 delas olharam para um dos representantes. Ele era o representante da civilização Talos. O representante de Talos então olhou para Psique e perguntou com um sorriso que não parecia um sorriso: representante da Star Pupil Race, o que você tem a dizer? Eles estão me difamando. Psique tinha um olhar calmo em seu rosto e respondeu lentamente: eu nunca iria contra o tratado e não tenho motivos para atacar o planeta Aquamarine. Esses extremistas não estavam seguindo minhas ordens. Como você explica esse incidente? Se eu fosse fazer uma conjectura, essa deveria ser a razão real. O planeta Avitan sofreu uma emboscada recentemente, e o cubo da evolução foi perdido durante o processo. Black Star então conseguiu arrebatar o Evolution Cube no final. Ao dizer isso, Psique olhou para Anchial friamente antes de continuar. Por causa da emboscada, uma parcela dos sobreviventes do planeta Avitan se tornou extremista que queria se vingar. Aos olhos da Star Pupil Race, o Evolution Cube é nosso tesouro nacional, e Black Star arrebatou nosso tesouro nacional. Assim, o grupo extremista culpou o assunto sobre ele, e este assunto é sua ação pessoal. Não tem nada a ver com os oficiais da Star Pupil Race. Se o planeta Aquamarine insiste que eu sou o culpado por trás deste assunto, por favor, forneça as evidências adequadas. Anchial riu e disse: homens mortos não contam histórias. Você deseja se absolver da culpa com apenas algumas palavras? Da mesma forma para você. Já que homens mortos não contam histórias, você também está tentando me enquadrar com alguns argumentos ilógicos, Psique disse friamente. O representante da Talos então disse: deixemos esse assunto de lado por enquanto. Independentemente de a Star Pupil Race ter ordenado o ataque, os atacantes eram de fato de sua raça. Estou certo? Psique respirou fundo e assentiu. Embora sejam da nossa raça, nós. O representante do Talos interrompeu Psique. Você não precisa dizer mais nada. A Star Pupil Race é extremamente diferente de outras raças. Sua raça deve ser altamente unida, e a presença de um grupo extremista é resultado de sua má gestão. Este é meu assunto interno, e eu vou dissolver pessoalmente o grupo extremista chamado Avitan Souls. Nenhum de vocês tem o direito de intervir em mais nada, Psique disse com um tom gelado. Se você precisar, podemos enviar algumas forças para ajudá-lo a acabar com a força extremista como um vizinho amigável.
Isso não é necessário. Psiquer ficou chocado. Quem não saberia qual é a sua intenção? Você se atreve a mencionar tal assunto na frente de tantas pessoas? Você não sente vergonha? O representante da Talos então riu e voltou ao assunto principal. Vamos falar sobre suas medidas para corrigir seu erro no futuro. Estamos agora discutindo sua responsabilidade. Este grupo extremista é da sua raça, e eles estavam usando suas identidades como cidadãos da Star Pupil Race ao realizar o ataque. Acredito que a Star Pupil Race deve assumir a responsabilidade por este incidente. Na verdade, independentemente de serem da mesma raça ou cidadãos da raça, esses não eram fatores importantes. No entanto, o representante da Talos queria atingir a Star Pupil Race insistindo sobre esse assunto. Ele não foi o único que fez isso de fato. Eu também acho, disse o representante do Cristal Roxo. Concordo. Os representantes de alguns outros aglomerados estelares também assentiram. O Cristal Roxo estava falando em nome do planeta Aquamarine por causa de Anshiao, e as outras civilizações do aglomerado estelar só queriam dar um golpe na raça sagrada dos alunos estelares. Como a raça sagrada dos alunos estelares teve o apoio da Igreja Arcana, seu desenvolvimento foi extremamente rápido e eles tiveram a chance de se tornar a 8ª civilização do aglomerado estelar. Os outros não estavam dispostos a permitir que outra pessoa compartilhasse os benefícios com eles. Como tal, todos eles ficaram do mesmo lado e aproveitaram esta oportunidade para criar problemas para a raça sagrada dos alunos estelares. Os outros representantes permaneceram em silêncio neste momento enquanto entendiam o que estava acontecendo. Quem pediu aos membros de sua raça para tentar destruir outro planeta e até mesmo deixar evidências para trás? Se alguém quisesse explodir seu planeta-mãe, eles também culpariam os mestres por não controlar os cães malucos adequadamente. De repente, Psiquer se tornou alvo de críticas de todos, e até Bennett ficou chocado com a cena. Ele tinha pensado originalmente que ele iria apenas se envolver em uma pequena briga com Psiquer, mas nunca esperou que tantas pessoas falassem em seu nome. Ele não pôde deixar de olhar para Anshiao. Anshiao sorriu, esperando tal cena. Ele sabia que expor esse assunto daria às outras civilizações do aglomerado estelar uma oportunidade de explorar. O anel estelar despedaçado já havia sido dividido pelas 7 civilizações do aglomerado estelar, e eles não estavam dispostos a permitir que um novo membro compartilhasse a torta com eles. Como tal, mesmo que ele não tivesse nenhuma evidência, eles ficariam do lado dele. O rosto de Psiquer era extremamente feio. Psiquer naturalmente entendeu a lógica de dar um nome ruim a um cachorro e depois enforcá-lo, mas ele realmente não tinha motivos suficientes para revidar. A outra parte era a vítima, e ele estava de fato errado. Ele não pôde deixar de amaldiçoar as almas Avitan. Aqueles pirralhos não pensaram no problema que suas ações causariam à civilização e o arrastaram para baixo para levar a culpa por eles. Foi realmente um desperdício permitir que eles evoluíssem naquela época. Como vocês querem lidar com esse assunto? Psiquer disse com frustração. O representante da Talos então disse: acho que você precisa fazer um pedido público de desculpas ao planeta Aquamarine e fornecer-lhes alguma compensação. Compensação e um pedido de desculpas? Impossível, Psiquer disse com uma voz profunda. Eu posso fazer uma doação no máximo. Uma doação e uma compensação tinham significados completamente diferentes. Como líder de uma civilização, ele era a imagem da Star Pupil Race, e ele teve que considerar muitas coisas diferentes. Era impossível para ele fazer um pedido público de desculpas apenas por causa das ações de um grupo extremista. Era como Godora nunca se desculparia por causa das ações de Darkstar. Além disso, Psiquer era um super Graua, e isso prejudicaria seu prestígio. Assim, ele não poderia abaixar a cabeça tão facilmente. Bennett então voltou a si e disse sob as instruções de Anshiao: Planeta Aquamarine condena fortemente a raça sagrada de aluno estelar por suas ações e não aceita uma conclusão tão insincera. Então não há necessidade de continuar falando sobre isso. Psiquer olhou para Anshiao friamente e de repente ficou offline. A Star Pupil Race tinha o apoio da Igreja Arcana, e a Conferência da Civilização tinha uma restrição limitada sobre eles. Era impossível para a Conferência da Civilização forçá-lo a abaixar a cabeça. Ao mesmo tempo, Psiquer não poderia fazer o que desejava e também sofreria algumas perdas. Após este incidente, seria muito mais difícil para a Star Pupil Race buscar cooperação. Ele havia perdido o cubo da evolução, e o apoio da Igreja Arcana também diminuiria. Como tal, esta tempestade foi extremamente desvantajosa para o seu desenvolvimento. Além disso, Talos aproveitaria esta oportunidade para divulgar este assunto e influenciar a opinião pública contra a Star Pupil Race.
Aos olhos de Psiquer, o culpado de tudo isso era Anxiao. Se não fosse por Anxiao insistir em fazê-lo assumir a culpa, a situação não teria progredido assim. A inimizade de Psiquer em relação a Anxiao aumentou para o próximo nível. Do lado de Anxiao, sua interface lhe deu uma notificação. Sua favorabilidade com Astar Pupil Oli Raci havia caído em 800 pontos e agora era de 1.250 pontos. O relacionamento deles foi de hostil para inimigos. Psiquer estava realmente enfurecido. Anxiao balançou a cabeça. O planeta Aquamarine era seu planeta-mãe, e era impossível para ele engolir tal queixa sem fazer nada. Como Psiquer e a Igreja Arcana não largariam o cubo da evolução, eles estavam destinados a serem inimigos, e ele não se importaria que sua inimizade fosse mais profunda. Se o planeta Aquamarine fosse realmente destruído, Psiquer ainda não se desculparia ou pagaria qualquer compensação. Ele pode até se gabar de sua morte. No entanto, não havia certo ou errado para ele, e Anxiao não achava que as ações de Psiquer estivessem erradas. Eu me pergunto como ele vai retaliar. Anxiao ponderou para si mesmo. O planeta Aquamarine foi protegido pelo Tratado de Paz, e Psiquer não agiria contra mais ninguém. Se Psiquer quisesse revidar, Psiquer definitivamente estaria de olho em Anxiao. Esopo disse que a Igreja Arcana enviaria pessoas atrás dele, e Psiquer definitivamente seria um membro do grupo, já que ele conseguiu manter sua posição. Anxiao decidiu deixar o acampamento principal ficar de olho nos movimentos de Psiquer, pois era semelhante ao monitoramento das ações da Igreja Arcana. Ao mesmo tempo, no planeta-mãe da Star Pupil Oli Raci, Psiquer se desconectou do local da reunião e sua expressão era extremamente feia. Depois de pensar um pouco, Psiquer enviou uma mensagem para a Igreja Arcana. Eu vou concordar com esse assunto. A Igreja Arcana lhe deu uma missão recentemente, e Psiquer estava pensando sobre isso. Ele só havia tomado uma decisão naquele momento. A expressão fria de Psiquer podia ser vista na tela do comunicador. Estrela Negra, você deveria ficar no mundo cintilante e nunca mais voltar. Capítulo 834, traço da Igreja Arcana. Capítulo 834, traço da Igreja Arcana. Sair da conferência no meio do caminho foi obviamente extremamente desrespeitoso com os outros membros presentes, mas as 7 civilizações do aglomerado estelar e os outros membros não se incomodaram muito. Astar Pupil Oli Raci tornou-se o inimigo público, e Psiquer estava apenas usando suas ações para mostrar sua insatisfação. Ele ainda ficaria online obedientemente durante a próxima reunião. Como o alvo deles havia desaparecido, essa proposta só poderia ser adiada para uma data posterior, e Bennett voltou a se sentar. A reunião continuou, e a próxima proposta foi levantada. O clima da reunião tornou-se mais pacífico. Todas as outras propostas depois disso não tinham mais nada a ver com ele, então Anxiao temporariamente cortou o ponto de vista da projeção e começou a navegar nos fóruns. Depois de mais uma longa espera, a reunião do primeiro dia finalmente acabou. Cada vez que se realizava uma conferência de civilização, eles teriam que se reunir por alguns dias antes de poder discutir todas as propostas acumuladas. Anxiao pretendia apenas mostrar seu rosto no primeiro dia e não precisaria estar presente em todas as outras reuniões. Só Bennett seria suficiente. Desconectando-se da projeção holográfica de longo alcance, Anxiao fechou os fóruns e pensou consigo mesmo. Star Pupil Oli Raci foi criticado pelo planeta Aquamarine, mas os assuntos futuros não terão nada a ver com o planeta Aquamarine. Como nada realmente aconteceu, seria impossível para eles realmente fazerem qualquer coisa com Psiquer. Anxiao não estava contando com Astar Pupil Oli Raci fornecendo compensação ou doação. A influência do planeta Aquamarine ainda era muito fraca e, mesmo depois de criticá-los, Psiquer não seria muito afetado por isso. Depois que este assunto foi mencionado, aqueles que causariam problemas para Psiquer não seriam o planeta Aquamarine, mas a civilização Talos. A civilização Talos patrocinou secretamente a Vitan Souls para que esses extremistas criassem problemas para Astar Pupil Oli Raci. Embora eles não tenham instruído a Vitan Souls a atacar o planeta Aquamarine, essa situação inesperada foi uma vantagem para eles, e eles poderiam usar esse assunto para criar problemas. Anxiao conseguiu que Bennett criticasse Psiquer para dar uma desculpa à civilização Talos, e a civilização Talos entendeu suas intenções. Eles queriam lidar com Astar Pupil Oli Raci há muito tempo, e defender o planeta Aquamarine também poderia ganhar o favor de Anxiao. Assim, o planeta Aquamarine não precisou fazer nada após o primeiro dia e só teve que assistir de lado. Anxiao então contatou Amis e perguntou a ela sobre a situação do dragão flutuante. Ambos conversaram por meia hora antes de desligar.
Caminhando para o mapa estelar 3D, Anchial olhou para o mapa do aglomerado estelar Garu. A região verde explorada ainda era extremamente pequena e parecia dois palitos de dentes saindo de uma bolha verde. Esses dois palitos eram as duas rotas de longa distância que estavam atualmente em construção. A força-tarefa especial de Adavi precisa de mais 3 meses antes de poder completar o portal estelar de longa distância. Anchial acariciou o queixo e ponderou consigo mesmo. De acordo com seu plano, a força-tarefa especial chegando ao leste do aglomerado estelar Garu seria a primeira fase. De acordo com sua compreensão do aglomerado estelar Garu, não deveria haver outra grande tempestade como o grande corpo do cosmos novamente, e eles teriam uma exploração calma até que tivessem explorado cerca de 80% dos sistemas estelares. O tempo voou. 3 meses depois, no escritório do governante da dinastia Carmesim, o Rangel atualmente tinha um relatório em suas mãos, e ela estava repreendendo um dos escalões superiores com uma voz severa. A Federação da Luz está se movendo sorrateiramente e entrou em nosso território. Como você vai cuidar desse assunto? Basta assistir de lado e deixá-los fazer o que quiserem? Eu lhe pedi para manter a guarda, não recuar todo o caminho. Trace um plano imediatamente. Deixe-me pensar, deixe-me pensar. Os olhos de Rangel eram extremamente severos. A exploração do mundo cintilante estava acontecendo há apenas alguns meses, e a Federação da Luz não podia mais ficar parada. Eles começaram a pressionar a dinastia do lado econômico, político e militar. Eles estavam preparados para arrebatar benefícios da dinastia enquanto a atenção da dinastia estava voltada para explorar o novo campo estelar. Isso foi apenas o começo. A dinastia definitivamente investiria ainda mais mão de obra e recursos na exploração, e a Federação da Luz aumentaria a intensidade de suas operações para dificultar as coisas para a dinastia. Embora esta situação estivesse dentro das expectativas de Rangel, era algo evitável. Tanto a Federação da Luz quanto a dinastia Carmesim estavam no mesmo nível, e sua força era igual. Foi extremamente difícil para que tudo corresse bem e perfeitamente. Se a dinastia queria ter alguma recompensa, precisava pagar o preço apropriado. O Rangel já havia se preparado mentalmente para isso. Bip bip. A linha de comunicação interna tocou. Vossa Excelência, o comandante-chefe do Exército de Exploração Tarrokov está na linha. O Rangel então acenou com a mão e fez com que o oficial à sua frente saísse. O funcionário sentiu como se tivesse sido perdoado de seu crime e saiu apressadamente do escritório. Apenas o Rangel permaneceu na sala. Corrija-o completamente. O Rangel assentiu. No momento seguinte, a figura de Tarrokov apareceu dentro da sala, e ele fez uma saudação militar ao Rangel. Tarrokov, como está o progresso para a exploração do mundo cintilante? A exploração do mundo cintilante era de importância estratégica para a dinastia Carmesim, e o Rangel estava extremamente preocupado com a situação. A informação já foi enviada a você, e estou aqui para lhe dar um breve relatório. Tarrokov então começou a explicar. O Rangel olhou para o relatório enquanto olhava as informações e assentiu. Em resumo, Renault e Krone estão sendo explorados pelas forças da dinastia Eclipse. Nosso progresso é apenas médio. Pelo contrário, o Black Star Army, que escolheu o Garou Star Cluster, descobriu um grande número de planetas ricos em recursos nos últimos 4 meses e até assumiu o território de uma organização local, economizando muito esforço. Além disso, o exército Black Star não se preocupou com suas próprias perdas e está construindo um portal estelar de longa distância para a conveniência de futuros esquadrões de exploração, disse Tarrokov. O Rangel colocou a informação em suas mãos e disse com um olhar satisfeito. Nada mal. Ele é um aliado confiável. Com uma base de comparação, ela ficou extremamente satisfeita com a eficiência de Anchial. O exército Black Star é um aliado digno de preparação. Devemos aumentar nosso apoio a eles em todos os aspectos. Embora Tarrokov parecesse ter recebido alguns benefícios do exército Black Star e sempre falou muito bem deles, o Rangel não se preocupou com os detalhes, desde que o exército Black Star produzisse resultados. Além disso, tenho outra coisa a relatar, disse Tarrokov de repente com uma voz profunda. Nós notamos vestígios de clandestinos. Os clandestinos a que ele se referiu eram aqueles que entraram secretamente no mundo cintilante sem a aprovação da dinastia. Os olhos de Rangel se estreitaram. Tem certeza de que eles não são nativos? Tarrokov balançou a cabeça e disse. Embora eu não tenha muitas evidências, nossas tropas estacionadas no cinturão do universo entre o anel estelar despedaçado e o mundo cintilante descobriram vestígios de hiperpropulsão de velocidade de dobra por uma força desconhecida. Suas capacidades tecnológicas obviamente atingiram o nível de um aglomerado estelar, e eles devem chegar ao mundo cintilante muito em breve.
Alguns outros podem já ter chegado ao mundo cintilante antes disso, mas não foram descobertos por nós. A Federação da Luz e a Igreja Arcana realmente agiram, disse o Rangel. Acho que eles evitarão os 3 primeiros aglomerados estelares que escolhemos e explorarão os aglomerados estelares localizados nas profundezas do campo estelar, disse Tarrokov. Eles querem engolir nosso campo estelar às escondidas e evitar entrar em contato conosco. Você está certo, disse o Rangel lentamente. Envie nossas forças para patrulhar o cinturão do universo entre o anel estelar despedaçado e o mundo cintilante. Destrua todos os Stargates construídos pelo inimigo que você encontrar. Esses clandestinos provavelmente planejavam criar seu próprio portal estelar secreto para conectar o mundo cintilante ao exterior para que pudessem enviar uma grande tropa rapidamente no futuro. Os Stargates escondidos geralmente estariam escondidos dentro do cinturão do universo entre os 2 campos estelares. A dinastia Carmesim havia proibido publicamente outras organizações de estabelecerem seu próprio portal estelar por causa de tal consideração. A maneira mais eficaz de lidar com clandestinos seria destruir seus Stargates e garantir que o controle dos Stargates permanecesse firmemente nas mãos da dinastia. A única maneira de maximizar os benefícios da dinastia era garantir o monopólio do transporte. Tarrokov balançou a cabeça em resposta. Vamos precisar de mais mão de obra. Eu sei. O Rangel assentiu. Vou enviar mais tropas para o mundo cintilante. Também é hora de nosso segundo lote de aliados sair. Ao mesmo tempo, uma frota da Igreja Arcana chegou secretamente à fronteira do mundo cintilante. Finalmente chegamos. Entre em contato com a divisão da filial. Eles escolheram um local no cinturão do universo desolado? Reportando ao capitão, o local foi decidido e eles estão apenas esperando por nós. Eles exigiam 2 Stargates para formar um novo caminho, e as tropas clandestinas geralmente se dividiam em 2 grupos. Um grupo escolheria um local para seu portal estelar secreto, e essa seria a entrada. As tropas que chegassem ao mundo cintilante construiriam então a saída. Muito bom. Certifique-se de evitar todos os detectores da dinastia Carmesim. Contorne o Dawn Star Cluster e vá para o cinturão do universo desolado perto do Garou Star Cluster para construir um Stargate. Também construiremos uma base temporária. A Igreja Arcana também queria focar no mundo cintilante, mas este era um trabalho de longo prazo. Ao mesmo tempo, a Igreja Arcana estava ainda mais interessada no cubo da evolução. Eles escolheram estabelecer um portal estelar perto do aglomerado estelar Garou para que fosse fácil para eles armazenarem seu exército. Só seria conveniente para eles enviar Supers Graua após a construção de seus Stargates. Afinal, um especialista desse nível não estaria disposto a passar alguns meses cruzando lentamente o desolado cinturão do universo. Black Star já havia provado ser alguém extremamente difícil de lidar. A fim de garantir seu sucesso, a Igreja Arcana enviou mais de 1 ou 2 supers além do Graua. É claro que as 3 civilizações universais ficavam de olho nos combatentes além do Graua uma da outra, e no momento em que qualquer uma delas exibisse algum movimento estranho, as outras 2 partes seriam alertadas. Se eles quisessem permitir que seus supers do nível A se movessem sorrateiramente, eles precisavam encontrar um motivo para enganar os outros. Capítulo 835, 4 meses. Capítulo 835, 4 meses desde que os jogadores assumiram os territórios restantes do Great Cosmos Corps e estabeleceram um portal estelar de longa distância. Anxiao liderou suas forças para a região central do mapa estelar. Os famosos planetas na região central do aglomerado estelar eram muito maiores e sua qualidade era maior. Um desses planetas se chamava Planeta Shining Gold, que havia sido extremamente próspero na vida anterior de Anxiao. Era um dos planetas de primeira linha que a dinastia tinha no aglomerado estelar Garou e era um planeta icônico do mundo cintilante. Havia também o planeta Auspicious Forest, que era uma estação de trânsito dentro do Garou Star Cluster. Durante seu período mais próspero, tinha mais de 500 entradas de portal estelar e era o coração do aglomerado estelar. Além disso, Anxiao também ocupou muitos planetas ricos em recursos que eram famosos por produzir vários recursos valiosos. Em sua vida anterior, esses planetas famosos tinham um status importante no aglomerado estelar Garou, e a dinastia poderia recuperar esses planetas depois de abrir o mundo cintilante ao público. Mas durante o período de exploração, esses planetas eram todo o território do exército Black Star, e o exército Black Star tinha o direito de desfrutar da produção especial desses planetas. A exploração já estava em andamento há 4 meses, e o progresso dos vários esquadrões de exploração era semelhante.
A Terra do Derramamento de Sangue adotou uma abordagem constante em sua exploração e quase completou a exploração do sistema estelar Geraton. Embora tivessem recompensas bastante decentes, o resultado estava dentro das expectativas da dinastia e não causaria uma tempestade muito grande. Em comparação, embora o esquadrão de exploração de Anshiao tenha adotado a abordagem de espalhar suas forças, o que resultou em mais tempo para explorar um único sistema estelar, Anshiao conseguiu fornecer à dinastia várias surpresas porque ele havia conseguido encontrar um grande número de planetas famosos de sua vida anterior. Por causa disso, a dinastia também aumentou seu apoio a ele. Anshiao tinha ouvido rumores sobre a equipe de exploração Client imitando seu método e enviando tropas para os planetas de outras regiões. No entanto, era uma pena que eles não estivessem familiarizados com a situação nos outros planetas e não tivessem bons resultados. Nos últimos 4 meses, os benefícios do Flickering World começaram a aparecer. As recompensas que o exército Black Star recebeu do mundo cintilante quase rivalizavam com o total combinado dos outros exércitos. À medida que mais e mais planetas eram explorados, suas recompensas continuavam a crescer como uma bola de neve. Inúmeros planetas desabitados estavam esperando para serem escavados. Se não, porque eles diriam que o mundo cintilante era uma grande oportunidade? Os ganhos do exército aumentaram rapidamente, e depois que a equipe de exploração enviou esses ganhos de volta ao acampamento principal no Anel Estelar Despedaçado, Sylvia começou a expandir o exército ainda mais sob as instruções de Anshiao. Eles atraíram mais novos membros e aumentaram a escala de seu campo de treinamento. Do lado dos jogadores, à medida que os planetas ricos em recursos aumentavam em número, as guildas também ficavam sem mão de obra e só podiam escolher seletivamente os planetas para minerar. Os melhores planetas ricos em recursos foram naturalmente tomados pelas 4 grandes guildas e os outros pelas guildas de primeira classe. As guildas australianas e russas sofreram muito bullying e não queriam mais jogar no mesmo planeta que qualquer uma das poderosas guildas chinesas. Assim, eles escolheram alguns planetas mais ricos em recursos e competiram com as guildas chinesas de segunda categoria. Nos últimos 4 meses, o nível médio dos jogadores subiu bastante, e Maplimon, que recebeu recompensas abundantes da missão oculta, foi o jogador de nível mais alto. Ela já estava no nível 113 e só precisava de mais 7 níveis para atingir o nível máximo. Com Maplimon como exemplo, todos os jogadores procuraram missões ocultas como loucos, e houve alguns que realmente conseguiram encontrar algumas. No entanto, foi uma pena que não houvesse recompensa para o segundo fragmento de habilidade Bold Explorer. Anshiao também não ficou ocioso nos últimos 4 meses. A punição por experiência do Evolution Cube terminaria em 8 meses, então ele não estava com pressa para subir de nível. Leia mais capítulos sobre a novel Full além de monitorar o progresso da exploração e percorrer os fóruns. Anshiao passou a maior parte do tempo em sua oficina, expandindo seu exército mecânico. Atualmente, seu exército mecânico já havia ultrapassado 10 milhões de soldados em número, e seus atributos eram extremamente poderosos. Sob o impulso de sua força mecânica, esse exército dele teve a força para acabar com uma civilização do sistema estelar mais fraca. Entre as 5 classes principais, a destrutividade de um mecânico foi a maior em relação a uma civilização. As outras 4 classes eram mais adequadas para lutar contra um único alvo, e apenas um poderoso mecânico além de Graua tinha a capacidade de lutar uma guerra galáctica em larga escala. Anshiao estava atualmente em frente ao mapa estelar 3D, esperando por uma notícia especial. Hoje era um dia especial, pois a força-tarefa especial liderada por Adavi concluiria a construção do portal estelar de longa distância. Ele estava esperando a palavra de Adavi, mas antes que as notícias de Adavi chegassem, Tarokov entrou em contato com ele. Bip bip. Anshiao olhou para seu comunicador e só conseguiu atender a ligação com resignação. Comandante-chefe, qual é o problema? Eu preciso informá-lo sobre uma coisa. Encontramos vestígios de clandestinos. Imigrantes clandestinos? Eles deveriam ser das organizações que ignoraram o aviso da dinastia e querem ter uma parte do mundo cintilante, certo? Isso foi algo que os jogadores descobriram a partir da descrição de fundo em sua vida anterior. Este assunto aconteceu durante o período de atualização da versão, e os jogadores não participaram do evento. Quando os jogadores se juntaram, o Flickering World já havia se aberto para o mundo exterior, e as outras organizações foram autorizadas a entrar no Flickering World. Nos registros da dinastia, eles travaram uma longa batalha com os clandestinos. O campo estelar era muito grande e havia muitas regiões para explorar.
Como tal, a dinastia não foi capaz de desarraigar completamente os clandestinos. Mesmo se eles pudessem se livrar de um lote, outro lote chegaria muito rapidamente. Tarrokov assentiu e disse: devem ser as forças de algumas civilizações de supergrupos estelares. Você deve ficar de olho neles e me informar se encontrar algum clandestino. Devemos encontrar seus portais secretos e solicitaremos ajuda de suas tropas, se necessário. Ok. Uma nova missão apareceu imediatamente na interface de Anxiao. Você ativou a pista dos clandestinos, repetível. Introdução à missão. Um novo campo estelar é um tesouro e toda a organização quer uma parte dele. Ninguém está disposto a ver a dinastia Carmesim engolir todos os benefícios sozinha, e mesmo que o mundo cintilante seja o território da dinastia Carmesim, é impossível parar sua ganância. Como um dos aliados da dinastia, a infiltração dos clandestinos também é uma oportunidade para você. A dinastia precisa de sua ajuda. Requisitos da missão. Entregue todas as informações relacionadas a clandestinos, mate um grupo de clandestinos ou destrua os portais secretos. Recompensa: 2 milhões, 50 milhões de experiência e 700 pontos de contribuição da dinastia Carmesim. Observação: esta é uma missão filial do mundo cintilante. Esta era uma missão repetitiva, e ele receberia uma recompensa toda vez que lidasse com clandestinos. As recompensas eram apenas mais ou menos, mas Anxiao era o mais interessado nos pontos de contribuição da dinastia. No entanto, clandestinos eram furtivos em suas ações e extremamente difíceis de encontrar. Anxiao só pode tentar a sorte. Além disso, os clandestinos não eram nativos e, se montassem um portal estelar secreto, só seria possível destruí-lo com uma batalha. Anxiao pretendia apenas fornecer as pistas e não planejava brigar com as civilizações do superaglomerado estelar. No entanto, a dinastia não tinha medo de ofendê-los e seria o partido mais adequado para fazê-lo. A Igreja Arcana também deve ser incluída entre os clandestinos. Esopo havia profetizado que a Igreja Arcana lhe traria perigo no mundo cintilante, e Anxiao estava preocupado com isso. Se a Igreja Arcana quisesse lidar comigo, eles definitivamente teriam que enviar uma grande força. Como eles precisarão aumentar suas forças, eles não agirão em breve. No entanto, é melhor eu permanecer vigilante durante esse período, Anxiao pensou consigo mesmo. Psiquer foi capaz de localizá-lo, e a Igreja Arcana definitivamente conseguiria que Psiquer se juntasse a eles. Assim, observar o paradeiro de Psiquer seria a maneira mais direta de descobrir quando a Igreja Arcana estava planejando atacar. Foi uma pena que a marca do observador que ele havia colocado no corpo de Psiquer já tivesse sido removida. Senão, as coisas teriam sido muito mais fáceis para ele. Embora Psiquer não fosse capaz de removê-lo sozinho, ele podia sentir que estava sendo espionado. Psiquer já havia descoberto que ele era o culpado, e era impossível para Psiquer ignorar o assunto depois de um bom meio ano. Psiquer deve ter conseguido alguém da Igreja Arcana para se livrar da marca do observador para ele. Afinal, Austin não era o único mago além do grau A. Anxiao transmitiu suas preocupações a Tarrokov, e Tarrokov respondeu com um sorriso como se já tivesse esperado. A dinastia também considerou a possibilidade de que a Igreja Arcana tente arrebatar o cubo da evolução quando você estiver no mundo cintilante. Assim, a dinastia ficará de olho nos movimentos dos supers além do grau A da Igreja Arcana. Além disso, Sua Excelência já enviou uma segunda onda de tropas para o mundo cintilante, que inclui muitos dos aliados da dinastia. Também enviaremos um super grau A do além que é um subordinado direto da dinastia para segui-lo e protegê-lo temporariamente. O segundo lote de aliados parece que a competição está aqui. Por conta do cubo da evolução, a dinastia enviou mão de obra para protegê-lo. No entanto, Anxiao sabia que a dinastia preferia que ele não corresse com o cubo da evolução. Depois de recuperar aquele tesouro universal sem dono, retornarei ao planeta Ligtose por um período de tempo. Como ele sabia que o inimigo queria lidar com ele, Anxiao decidiu ficar do lado mais seguro. Afinal, a Igreja Arcana não era tão fácil de lidar. Assim, seria melhor para ele permanecer no posto avançado da dinastia, Planet Ligtose, em vez de correr por toda parte. Além disso, ele ainda estaria presente no mundo cintilante e poderia continuar monitorando o progresso da exploração. Por favor, agradeça ao governante Urhanhel por mim. Anxiao estava preso em seus pensamentos, mas não se esqueceu de ser educado. A governante recentemente verificou nosso progresso, e ela está extremamente satisfeita com você, disse Tarrokov com um sorriso. Depois de uma conversa casual por um tempo, Anxiao desligou. Nesse exato momento, a Davi finalmente enviou notícias. Depois de esperar por 4 meses, o Stargate finalmente foi concluído. Bom trabalho! Anxiao ficou muito feliz.
Com esta passagem, Anxiao poderia finalmente obter o tesouro universal sem dono. A Davi também demonstrou sua insatisfação em sua mensagem. Ele não fazia sparring com Anxiao há 4 meses e estava extremamente insatisfeito. Ele queria retornar imediatamente ao lado de Anxiao para que ele pudesse ser espancado por Anxiao. Estando de bom humor, Anxiao imediatamente prometeu bater em Davi 3 vezes por dia e cumprir seus desejos. Anxiao imediatamente ordenou que a frota mudasse de direção e seguisse em direção ao portal estelar. Esta notícia se espalhou rapidamente para Senico. No entanto, ele já estava acostumado com o Black Star se movendo sem nenhum padrão definido e não tinha nenhuma suspeita.